noite. Vamos então ao nosso seminário, Como Não Compreender Lacan. O tema que nós, o nome que a gente colocou para o tema é o eu entre ratio e pastio. Traduzido para o português seria o eu entre a razão e a paixão. É a temática nossa. Aqui nós estamos vendo a figura do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né? Que foi um dos nomes do pai, ele foi um dos nomes do pai de Søren Kierkegaard, e que, usando a filosofia hegeliana o tempo todo, misturado com os seus elementos psíquicos, né? Kierkegaard, ele sempre odiou o lado lógico predominante de todo o trabalho do filósofo Hegel. Interessante que muitos criticam Hegel por ter um sistema filosófico extremamente racionalizado e organizado, mas ao ser lido com cuidado, como a gente tentou fazer, nós podemos compreender que Hegel não é essa figura, esse monstro racionalista que tem sido nomeado de maneira errônea pelos seus intérpretes. Mas um filósofo alemão que acompanhava a obra de Hegel considerava que o que ele escrevia só poderia nascer de um hospício, dada a complexidade dos seus textos. E o primeiro texto dele é uma obra chamada Fenomenologia do Espírito, e o primeiro nome que ele quis nomear, porque espírito a filologia do espírito. Espírito em alemão é bebida, né? Espírito. Nesse caso seria die Phänomenologie des Geistes. A palavra Geist é que é usada como espírito, mas no sentido de razão também. Geist. Então poderia se chamar também os estudos dos fenômenos da razão. Mas o primeiro título que ele quis dar foi a experiência da consciência, né? Mas ficou esse que ele nomeou. Voltando um pouco ao nosso último seminário, para nós fazermos uma conexão, eu gostaria de lembrar novamente essa pesquisa de Giorgio Agamben, que cita no Suda Bizantino, no verbete referente a Aristóteles, há a singular definição. Aristóteles era o escriba da natureza que molha a pena no pensamento. Então, eu queria colocar esta questão aqui, e perguntar, e depois podem colocar no debate, se a introdução de determinados temas filosóficos que são tão caros à psicanálise, se isto é do agrado da maioria, ou se eu deveria fazer dar uma marcha ré e ficar estritamente fechado no mundo da teoria psicanalítica. Porque o que me chama a atenção é que nós pudéssemos fazer como Aristóteles, que era escriba da natureza, que molha a pena no pensamento. No pensamento tanto psicanalítico, como filosófico, como psiquiátrico, enfim, na linguística. Eu entendo que a psicanálise precisa de todos esses tipos. Aqui nós vamos recordar, antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje propriamente dito, as três tipologias de sujeitos kierkegaardianos, vocês devem se lembrar, em que o título do nosso seminário foi a morte,
o sofrimento até a morte, né? Em inglês seria sickness, a doença até a morte. Sickness until death. Ou le désespoir, o desespero em francês. Foi essa obra na qual nós nos inspiramos de Kierkegaard para colocar alguma coisa na esfera da psicanálise. Os três sujeitos que Kierkegaard nomeia nesta obra. Primeiro é aquele que tem desespero, mas é inconsciente e tem total inconsciência do seu eu. Então esse é um sujeito sem cogito e sem existo, e sem existência. O segundo é aquele que tem desespero, mas não deseja um eu. Ele tem desespero, mas não deseja um eu. Não tem cogito e não tem existência. E o terceiro é aquele que tem desespero, mas deseja ter um eu. E foi nisso que nós trabalhamos no último seminário. Como a partir do desespero, Kierkegaard deseja ter um eu, e nós acabamos por dizer que ele funda um eu fé. Obviamente, depois de passar por aquilo que ele nomeou como os três estágios, ou os três estágios da vida de um homem, de um sujeito humano, que é o estágio estético, onde predomina a sensibilidade, o estágio ético, onde predomina, obviamente, as interdições do ideal do eu, por que não dizer, e o estágio religioso, no qual ele se enveredou profundamente nas suas obras, até que ele pudesse se libertar do que ele chamava da máquina hegeliana, enfim, e das prisões da religião, e ter um eu para si mesmo. E, obviamente, se candidatou a ser o fundador do existencialismo na filosofia europeia. Hegel anti-Kierkegaard. Hoje nós vamos pensar um pouquinho em Hegel, mas eu não creio que seja só disso que eu vá falar. Eu disse para vocês que a experiência da consciência foi o título que ele daria para a fenomenologia do espírito. E, na verdade, nós percebemos que há um movimento. Nesse texto dele, que eu acabei de citar, há um movimento importante, que seria o movimento do ser em si para o ser para si. Do ser em si para o ser para si. Veja que, ou ser para nós, se nós considerarmos o sujeito e o outro, né? Então a experiência da consciência, há uma consciência, mas não há o em si ainda. Isso dentro da evolução, da evolução no tempo, né, do sujeito humano. A experiência da consciência não é ter a ideia do si ainda. Das Selbstbewusstsein. Aí sim, houve um movimento para a consciência de si. E essa expressão Bewusstsein quer dizer consciência, e Selbst quer dizer o self, o próprio, né? Enfim, essa palavra Bewusstsein é bem conhecida na psicanálise como sendo o consciente dentro do Seelenapparat de Freud, no aparelho psíquico fundado por Freud. Então, a consciência de si. E é interessante que, lendo Giorgio Agamben, na Potência do Pensamento, ele diz uma coisa interessante, que o sujeito, para ter um si, ele tem que entrar em si mesmo, fundar o seu próprio si, pelo cogito, pelo existo, um cogito que é no consciente e é também no inconsciente. Aí nós associamos a filosofia e a psicanálise, porque a psicanálise trabalha com um cogito inconsciente, mas que também acaba se transformando em cogito consciente. Isso é bem importante. Então o sujeito ele entra no seu próprio si, ele acaba fundando o si mesmo,
e finalmente ele volta novamente para o mundo exterior e ele dialoga com o outro, e nesse momento, nessa comparação ou nessa coabitação com o outro, ele pode dizer que ele tem um si verdadeiramente. É importante também nós lembrarmos em Hegel aquilo que ele chamou de a consciência infeliz. Olha, interessante, né? Um filósofo acusado de ser o ápice do idealismo alemão, do racionalismo alemão, ele falar da consciência infeliz. Eu não tenho muita certeza que ele teria dito que a loucura é um privilégio do ser. Hegel teve uma experiência pessoal. A sua irmã, Christiane Louise Hegel, eles perderam a mãe muito cedo, tinham um pai distante, e ele e a irmã tinham uma amizade muito grande. Ele nunca escreveu nada referente a isso na obra dele. Quando ele se casou, eu acho que ele era, não sei se ele já era professor em Berlim, ele se casou, a irmã passou a viver em hospícios. Hospícios, ninguém sabe qual é o diagnóstico, que a psiquiatria alemã da época, a melhor psiquiatria, eu diria, do século XIX era a alemã, mas eu nunca li um texto em que fosse referido qual o diagnóstico da irmã de Hegel, de Christiane Louise Hegel. E quando Hegel morre, é bem interessante, ela escreve uma carta para a viúva, contando toda a história de amor, todo o sentimento de amor. Parece que um amor incestuoso, eu não tenho muita certeza, é claro, um amor, se era do irmão, da irmã para o irmão, era incestuoso. Ela escreve para a viúva. Parece que melhora depois que escreve essa carta para a viúva, fazendo revelações. Eu tentei obter esses textos, mas eu não consegui ainda chegar ao texto escrito por Christiane Hegel a respeito. Mas ele jamais tocou nesses assuntos no sistema filosófico dele. Mesmo que ele nunca abordou, ele nunca disse eu. Ele nunca disse nada que se referisse à pessoa, aos problemas pessoais dele. Então nós temos aqui o das Unglücklich Bewusstsein, a consciência infeliz. O que seria a consciência infeliz em Hegel? É muito difícil essa interpretação. Talvez essa questão shakespeariana do ser ou não ser, to be or not to be, this is the question. A angústia de existir, a ideia do ser no mundo, do Dasein, deve ser isso mesmo, a angústia da existência. E que ele não quis chamar de angústia da existência, mas ele chamou de consciência infeliz, a angústia existencial. É um termo que alguém que pega isso no primeiro livro de filosofia, realmente reconhecido pelo mundo intelectual da época. A consciência infeliz. A ideia da morte também, o ser lançado para a morte, aquilo que é tão caro a Lacan, no ser lançado para a morte, já estava presente no pensamento hegeliano. É assim, lendo a fenomenologia do espírito, é dessa forma que eu faço a interpretação, e é uma produção profundamente humanística no material filosófico de Hegel. O ser e a consciência em Hegel. Isso é interessante, né? Porque toda vez que nós pensamos sobre o nosso ser, o nosso ser, o nosso eu, a gente sente que há uma essência imutável. Uma essência imutável em nós que é igual ao nosso ser. Aí eu estou falando do traço unário de Lacan. É aquela sensação de que eu sou uma essência que não muda. O traço unário de Lacan. E tem também uma não essencialidade.
que é mutável, que é contingente, que não é necessária e que não faz equação com o nosso ser. Então, são duas situações, o imutável e o mutável. O imutável faz parte do nosso ser e o imutável não faz parte do nosso ser. E aí nós entramos na estrutura da consciência. O que seria a estrutura da consciência? Vamos lá. Primeiro teríamos uma pura consciência. Uma consciência que não é inclusiva do si. Do si mesmo. A ideia do si. Ou eu diria, voltando ao René Descartes, a ideia do eu sou e do eu existo. O si é isso. Eu sou, eu existo. Eu sou, eu existo. Esse é o si. Então, uma consciência sem o si. Uma consciência em que não está nela incluída a representação do mundo. O mundo como vontade e representação. Obra bastante conhecida. Então, da pura consciência, nós passamos da consciência de ser para si. Então, essa pura consciência nós podemos chamar também de consciência em si. Um ser em si. Então, o ser em si e o ser para si. O ser para si é aquele que pensa a sua interioridade e a sua exterioridade. Pensa o seu eu e pensa o outro. Ou ser para nós, né? A consciência do ser para nós. Seria... Então vejam vocês, e isso evoluiria para a essência singular e a universalidade. O que é essência singular e universalidade? Todos nós, aí vem o ideal do eu, né? No aparelho psíquico de Lacan, ou da psicanálise lacaniana ou freudiana, nós temos o quê? Nós temos o eu moi, temos o eu je, que é o eu inconsciente, temos o isso, temos o super-eu, que é tirano, que exige que o sujeito goze, né? E o ideal do eu, eu achei bem interessante, porque isso evoca a Hegel, evoca a Platão, a ideia de que nosso eu também, ele trabalha dentro de um ideal. Embora nós saibamos que isso tudo tem uma ligação com a construção do sujeito. Mas há um ideal do eu, a ideia platônica, que nós procuramos sempre nos inspirar nela, inconscientemente. Olha que coisa interessante. Então, isso seria o quê? A ideia, a universalidade, que é o ideal do eu. A ideia de Platão. Aquilo que estaria acima e que seria a realidade verdadeira. E parece que o nosso ideal do eu, esse eu ideativo, esse eu eidético, esse eu da ideia universal, ele é mais importante do que esse eu moi, esse eu que nós utilizamos no contato nos contatos da vida cotidiana. Então veja você, eu associei o ideal do eu à universalidade. E temos a essência singular, a singularidade, que eu colocaria como equivalente à essência imutável que nós citamos anteriormente. E finalmente, isto implica esse processo de evolução da consciência, né? Que nós sabemos que isso ocorre na psicanálise. Ele está falando em termos dos fenômenos construtivos da grande razão universal do mundo, né? Porque ele tem uma ideia grandiosa da razão histórica, que constrói o mundo historicamente, enfim. E ele acaba chegando na palavra Begierde, que é desejo.
Begierde pode ser traduzido como desejo, como luxúria, como sexualidade. Aquilo que Freud chamou de Wunsch, né? Wunsch. O desejo, ele chama de Begierde. Ele cita até que implicaria no desejo e no trabalho, que chama-se em alemão Arbeit. Então veja você que ele não foi um filósofo que esqueceu que o homem é um sujeito desejante, né? Ele não esqueceu isso de nenhuma maneira. Obviamente não é por ele, muito antes de Freud falar, ele já falou a respeito do desejo. Begierde, dentro da visão hegeliana. E no alemão de Freud é o Wunsch, aquilo que ele chama de Wunsch, né? O eu entre ratio e passio. Ratio seria razão em latim, e passio quer dizer paixão também em latim. Então nós temos, esse é o título da nossa fala de hoje, e eu gostaria de tentar mostrar que nós temos várias formas de razão na linguística, ou nos idiomas. E de acordo com o idioma, a razão ela adquire, vamos dizer, um sentido diferente. É isso que nós vamos mostrar agora. A passio, que é a paixão, obviamente a grande maioria já sabe que isso é derivado da palavra grega pathos. Pathos quer dizer o quê? Pathos, que seria o equivalente, passio também, aos afetos de René Descartes, né? Que, aliás, na obra dele, ele chama Les Passions de l'homme, as paixões da alma. Ele não chama de affection, les affections de l'homme, os afetos da alma. Ele chama de paixão, porque passion vem do pathos e, portanto, são afetos, né? Então esses afetos, eles são citados por René Descartes, são citados por Baruch Spinoza na sua Ética, no livro A Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, e Freud, obviamente, fala muito dos afetos. As múltiplas formas da razão na linguagem. Vamos tentar estudar isso e sempre que pudermos, nós vamos fazendo uma associação com a psicanálise. Razão, em latim é ratiomen. Então, rationem. Significa, sabe o que em latim? Cálculo, medida, regra. Cálculo, medida, a medida certa e regra. Esse é o significado da palavra em latim. A etimologia da palavra em latim. É claro que as palavras têm uma evolução, elas são seres vivos, né? Elas têm uma evolução e aos poucos elas vão se consolidando como conceitos dentro de uma determinada cultura. Então veja, razão, está aí o sentido da palavra, regra. A palavra ratio, ela é originária, ou rationem, ela é originária do infinitivo do verbo reor. Reor quer dizer, que é a ideia central, seria calcular, medir, né? E que é uma ideia nesse sentido, não lacaniano, mas no sentido de Platão, é igual à medida e o limite certo. Reor. Agora, se nós, veja você que aí parece que rola já alguma ideia importante que nós vamos citar lá na frente. Em alemão seria die Vernunft, a razão. Pelo menos a razão, Kant utiliza na crítica da razão pura, Kritik der reinen Vernunft. Ele usa a palavra die Vernunft, a razão. Mas nós temos outras palavras que podem ser usadas em alemão como razão.
Temos Geist, Zeitgeist, espírito do tempo, né? A palavra Geist, ela tem o sentido de razão também. E é esse, e como razão, é o termo Geist, que é mais usado por Hegel. E Vernunft é mais usado por Kant. Então vejamos, da onde vem essa palavra Vernunft? Vem do verbo vernehmen, cujo sentido é a percepção pela escuta. É incrível, né? Que razão na cultura latina e finalmente em todas as civilizações de origem romana, greco-romana, romana especialmente, né? A razão, ela já carrega a ideia da castração. Mas vejam a ideia da castração, da medida certa das coisas. Mas em Vernunft não, a ideia da percepção pela escuta. Razão, nesse sentido. Eu não consegui a etimologia da palavra Geist, que é a maneira com a qual Hegel nomeia a razão. Então vejam vocês, é interessante que cada civilização, cada povo tem uma ótica diferente para nomear a mesma coisa. E vamos agora à civilização grega, o Logos, né? Razão em grego é Logos. E significa o que o Logos? Fala, discurso, pensamento. Isso é que significa Logos. Existe também, pode representar o princípio da beleza cósmica, né? O Logos, a ordem do mundo, né? É bem interessante. Vejam vocês que aqui eu coloquei em três idiomas diferentes, e cada um dá uma visão. No mundo latino, a medida certa, no termo latino. No termo alemão, a ideia da percepção do mundo, né? A ideia da percepção do mundo. E no grego, a ideia do discurso, do pensamento, da fala. Onde é que rolou mais castração do ponto de vista linguístico? É no grupo latino, em razão. Por que a Alemanha, agora vem a gente viaja bastante, né? Por que a Alemanha teve tantos filósofos importantes? A partir de Kant, depois tivemos Hegel, Fichte, Schelling, um grupo de filósofos fenomenais. Você vê que Hegel criou um sistema filosófico. Ele morreu precocemente com 60 e poucos anos. Se ele tivesse vivido até os 80, seria muito mais colossal. Em que ele acaba, olha interessante, que na razão germânica não há a ideia da castração. Não há a ideia da castração. Para unificar aqueles vários principados germânicos, que começou com a dinastia prussiana, e ele foi professor de uma Berlim que já era capital da Prússia, né? Todos aqueles Estados Unidos como Prússia, aqueles reinados, né? Então, eles precisavam, os reis prussianos, de grandes pensadores para criar a ideia da razão histórica universal, para criar um país chamado Alemanha, que não existia. Ele endeusa o Estado, né? Ele diz que o Estado seria o espírito absoluto, né? O que há de mais supremo e sublime. Ele escreveu isso, e de alguma forma, essa ideia do Estado como absoluto, a suprema realização da história, da razão na civilização, veio a criar uma ideia do Estado como todo-poderoso. E por que não poderíamos dizer que no século XX o grande fenômeno do totalitarismo que surgiu na Alemanha é algo derivado desse tipo de pensamento? Porque nós sabemos que o pensamento de Hegel
com essa ideia do Estado como sendo o espírito absoluto, evoluiu para o marxismo e obviamente pode ter evoluído para outras formas de totalitarismo. Eu não diria que Marx seria totalitário, eu diria o pensamento marxista. Vamos separar o pensamento marxiano, que tem muita importância para a compreensão dos fenômenos da economia capitalista. Quem não ler Marx jamais entenderá o que é uma economia capitalista. Então vejam vocês que aqui, primeiro que a Alemanha só surgiria com esses grandes filósofos, só. E obviamente não rolou uma castração. Por outro lado, sim, também rolou o empoderamento do Estado através do pensamento hegeliano na sua obra a filosofia do Estado de Direito, né? Se não me engano, no nome da obra. Contribuição da psicanálise para pensar a razão. Ok. A gente comentou aqui, né? A forma latina pressupõe uma castração definindo pela medida o poder ser ou não poder. A forma alemã e grega não pressupõe medida certa, nem castração a priori. A potência spinoziana, vamos voltar ao nosso querido Baruch Spinoza, um filósofo bastante interessante. Tem uma filósofa brasileira, Marilena Chauí, que ela tem vastas obras sobre o pensamento de Baruch Spinoza. Para quem não tiver paciência de ler a obra dele, pelo menos ler a Ética, demonstrada à maneira dos geômetras. Lendo a Ética, eu entendo que estará resolvido a maior parte do pensamento dele. Ele era, obviamente, um seguidor de René Descartes, Spinoza. Então, a potência spinoziana da razão na ética. Poder da razão sobre os afetos. Ele realmente valoriza muito, em que ele coloca que o homem que pensa de maneira errada padece. E eu diria que pensar de maneira errada, seja no plano consciente, seja no plano inconsciente, obviamente pode gerar o padecimento, ou pode gerar o sofrimento dentro desse esquema do sintoma que vira sintoma. Ele fala muito disso. E fala que os afetos seriam as causas, em grande parte, os afetos, né? A paixão, o pathos, seriam as causas dos grandes sofrimentos psíquicos do homem. Ele acaba até iniciando a falar em psicopatologia, né? E ele coloca, isso seria importante na psicanálise do consciente também, porque o analista, Bill fala na sua literatura, que o analista precisa de analisar também o consciente. E uma das coisas que eu tenho percebido, principalmente na análise de casais, eu tenho um casal muito jovem, eles devem ter 6 anos de casamento, em que a chuva de afetos entre um e o outro, aquela tempestade de afetos, era uma coisa fantástica. Na sessão de análise, eles diziam, eu achava que eu deveria dizer tudo o que eu penso e sinto à minha mulher. E disse ele, eu acho que eu devo dizer tudo o que penso e sinto ao meu marido. Tudo errado. Porque na vida social existe uma não sinceridade, existe uma etiqueta. Então na vida a dois também tem que haver uma etiqueta. E não dizer tudo, porque os afetos são muito poderosos como armas e como ferramentas destrutivas para o sujeito. Isso não deve ser dito, deve ser tratado na psicanálise, mas enquanto isso não desaparece, deve ser controlado através do pensamento, através da razão. É o que fala Baruch Spinoza. E que a máquina de pensar os pensamentos pode pensar os afetos. Eu não estou falando de Baruch Spinoza aqui não.
Eu estou falando do Dr. Biel, que falava isso com clareza, que a máquina de pensar os pensamentos pode pensar os afetos e deve dissolver os afetos, que tem um poder patógeno incalculável. Os afetos tocam a consistência corpórea, sim. Muitas vezes são sensações, ou pode ser também do pensamento, sensações que vêm do corpo. A angústia é sentida do corpo, é sentida na mente e do corpo. É borderline, o desespero, o ódio, o amor. E por ódio nós estamos chamando de afetos. Todos esses sentimentos, né, que são bons ou são ruins. A paixão é o nome geral do afeto, como nós colocamos no nosso título, né? Os afetos tocam a consistência corpórea ou a resistência, aquilo que René Descartes chamou de a coexistência, porque tem uma ligação muito próxima com a corporeidade do homem ou da mulher. A ciência dos afetos. Patos, em grego, quer dizer o quê? É o mesmo que pássio, é o mesmo que paixão. É a tradução, né? É a origem, patos de origem a pássio, passionem, e a paixão em todas as línguas latinas e europeias, né? São do grego para o latim, né? Com sentido de dor, sofrimento e doença. Emoção também pode ser afeto. Emoção, né? Emoções destrutivas e emoções boas. Há afetos bons e afetos ruins. Emoção vem do latim emovere. Quer dizer sair, quer dizer andar para o exterior. Movere, movimentar, né? Emoção em português. E existe no francês émoi. Les émois. E tem affection, mas não usa muito affection em francês. Usa les émois. Se alguém estiver fazendo uma análise em francês, ele vai dizer ao seu analisando sobre quelle sorte des émois vous avez. Des émois. É nessa linha originária de movere, né, do latim. A própria palavra afeto, qual é a origem dela? Derivado de officere. Officere e tem o particípio passado do verbo officere, que é affectus, né? Com o sentido de tocar, comover o espírito, fazer adoecer. Aí vem a palavra afecção, que tem o sentido de doença, não é isso? Que afecção acometeu fulano, né? Então tem o sentido de doença, né? E o alemão de Freud utiliza der Affekt. É a origem latina da palavra afeto. Ele usa der Affekt. Spinoza e os afetos na ética, a obra fundamental, lapidar dele. Nós temos então a servidão humana, afetos negando a liberdade, afetos que negam a liberdade. Ele afirma que o homem afetado ou que sofre de muitos afetos, ele não é portador da liberdade, porque ele não consegue pensar de maneira adequada. Quem não pensa de maneira adequada, não tem pensamentos adequados, padece. Ele fala exatamente isso. Então ele entra numa servidão humana, porque ele jamais será livre. Os afetos realmente podam a liberdade. Agora, é bom dizer também, será que a castração só deve rolar em torno dos afetos? Ou deve rolar em torno do pensamento também? Há um mito de que o psicopata seria frio, que ele não teria afetos, né? Se ele abusa sexualmente
Vamos dar um exemplo, um psicopata, entre aspas, né, americano do estado de Milwaukee, teve relações com 70 rapazes, matou, comeu a carne, e há um mito de que ele seria frio, que ele não teria afetos, que ele só teria pensamentos maus. Eu não acredito nisso. Isso não é possível. Mas os pensamentos podem ser maus em si mesmos. Por isso que deve haver uma castração também do pensamento. O pensamento não pode ser infinito. Os homens mais talentosos do mundo são os loucos. O louco que alucina, que delira, o esquizofrênico, né? Aquele portador de transtorno bipolar bastante acentuado, o maníaco, aquele que tem mania, uma mania esplendorosa, como Virginia Woolf, que na mania escreveu dezenas de romances, dezenas de escritos, né? Então o louco, ele é muito talentoso, ele tem uma liberdade infinita de pensar. A alucinação é um pensamento infinito. O delírio é um pensamento infinito. Então ele não teve castração do pensamento, porque o homem não pode trabalhar com a ideia do pensamento infinito. O próprio Kant, ele castra o pensamento. Quando ele diz, não, conhecer a coisa mesma, não é possível. Tem o fenômeno, então, Kant castra o pensamento, porque ele diz, o fenômeno é aquilo que brilha aos nossos olhos. Mas tem o número, que é a parte do objeto que nós não podemos conhecer. Então ele já faz uma castração. Quando ele diz a crítica da razão pura, ele está castrando, quando ele fala a crítica da razão pura, ele castra a razão e diz que o conhecimento não pode vir somente da razão. Ele tem que estar ligado à experiência, seja de fenômenos interiores, seja de fenômenos exteriores ao sujeito pensante. Então, nós voltamos aqui ao nosso assunto, que o pensamento também precisa de castração na estruturação do sujeito. A força dos afetos da destruição do sujeito. Nós estamos aqui falando daquilo que está na ética de Baruch Spinoza. E ele dá um exemplo, que a inflação dos afetos conduz à patologia. Ele diz que uma alegria hipertrofiada ou inflacionária seria a causa da mania. A tristeza inflacionada seria a depressão. Ele fala na ética. E que o amor inflacionado é a paixão, que é também outra doença, né? O amor inflacionado. Nessa questão dos afetos, é claro que dois afetos foram conceituados como pulsões sexuais. A partir de Freud, na sua primeira tópica, ele não fala muito claramente disso, mas na segunda tópica, quando ele lança a obra Além do Princípio do Prazer, obviamente aí está o amor elevado ao nível de uma pulsão, né? Uma pulsão sexual, que é a pulsão de vida, aquilo que Freud chamou no seu alemão de der Lebenstrieb. Leben, vida, Trieb é pulsão de vida. E temos o ódio, que também é um afeto destrutivo, poderoso, né? A morte e outros afetos correspondem àquilo que ele chamou de pulsão de morte, der Todestrieb, Trieb, pulsão, Tode, morte. Mas nós sabemos que essa questão do ódio e do amor, Lacan relacionou isso de maneira, criando até um novo termo, la haine, o ódio,
e la inamoration, ele juntou tudo e formou aquilo que chama-se la inamoration, com a palavra ódio e a palavra enamoramento, né? Embora nós saibamos que nenhum amor com muito ódio ele consegue subsistir às turbulências que isso pode gerar. Ódio seria apenas um pequeno tempero, se é que ele pode acontecer. Eu acho que Lacan exagerou bastante, a não ser que nós utilizemos a questão. Eu estou fazendo uma crítica do meu pensamento anterior em torno da questão do amor-ódio ou do amódio, né, tal qual nomeou Lacan, se isso realmente é uma necessidade, se é assim, ou se trata apenas de uma condição clínica que nós analistas deveremos tratar. A razão na psicanálise, ok? E vamos falar da razão. Castração como a medida certa. Nós já citamos essa ideia anteriormente. E a arete, essa palavra grega, ela pode ser traduzida por excelência ou virtude, né? Que é a palavra equivalente latina, né? Embora virtude é uma palavra masculina, né? Vir quer dizer homem, né? Só poderia ser virtuoso o homem, né? Nunca a mulher, dentro dessa palavra latina virtude. Já arete, não. É a virtude onde não há esse sentido sexual da excelência do sujeito, né? Isso já desde a cultura grega clássica, essa arete era um conceito extremamente elevado e que se ensinava a arete aos jovens. O que equivale um pouco também ao Mesóteses de Aristóteles, né? Quando ele fala das virtudes, das virtudes das pessoas. Um exemplo é a coragem, ele considera como uma virtude. Eu acho que isso está na Ética de Aristóteles, né? A coragem é uma virtude, a temeridade é um mal, o excesso de coragem, e a covardia também é um mal, a falta de coragem. Então ele cria aquilo que os chineses também gostam, né? O chamado caminho do meio, né? Voltando à razão na psicanálise, então nós temos então a castração como a medida certa, eu falei da arete, o ordenamento da coisa pensante, nós já falamos aqui, que tem que haver uma castração do pensamento, para que o sujeito não tenha que suportar uma esquizofrenia ou outras formas de psicoses alucinatórias delirantes. O fenômeno é um exemplo de castração, eu já falei claramente. O fenômeno e o número em Kant, né? Kant contribui de alguma forma aí com a psicanálise. Quem utilizou Kant no seu pensamento psicanalítico foi o Dr. Wilfred Biel, né? Inglês. O ordenamento dos afetos e pulsões sexuais no real simbólico imaginário lacaniano, ou na lógica que nós chamamos de borromiana. E, finalmente, a liberdade ou a beatitude do sujeito em Spinoza, né? Beatitude é felicidade, essa palavra beato, né, em latim significa felicidade. A liberdade ou a beatitude do sujeito em Spinoza. O ato da razão na contenção e dissolução dos afetos. Sim. E num casal muito jovem, em que eles jogavam montanhas de afetos um no outro, através da análise do consciente, nós conseguimos fazer que o casamento ficasse maravilhosamente bem. Ao ponto de que eles puderam agora ter um segundo filho em harmonia, etc. No estoicismo, no pensamento estoico, já durante o período helenístico, né, da decadência da Grécia, depois da morte de Alexandre o Grande, a criação daqueles vários reinos pelos generais de Alexandre, no estoicismo os afetos estão sob o comando da vontade, né? É interessante que antes de a vontade, para nós chamamos como desejo, né? Mas o autor do mundo como vontade de representação, que é
um filósofo para-hegeliano. Ele não é hegeliano em nada, é claro. Ele viveu mais ou menos no mesmo período que Hegel, em que ele coloca a importância da vontade e ele coloca, obviamente, a postura estoica perante a vida. Isso. Lacan fala, botou Lacan, faltou o N, né? Lacan. É interessante que nós falamos de razão leva à verdade, e aqui nós estamos falando de, Lacan está falando de uma cena em um tribunal, né? A testemunha, né? Ainda em nossos dias, a testemunha, quer dizer, o juiz, é solicitado dizer a verdade, nada mais que a verdade, e ainda mais, toda, se ela puder, como é, vejam só, que ela poderia. Reclama-se dela, da testemunha, toda a verdade sobre o que ela sabe. Nós sabemos que a verdade, ela não pode ser dita toda. Isso é impossível. O fenômeno e o número de Kant já diz isso, né? Que a verdade não pode ser dita. Então não é bem a verdade que querem da testemunha é outra coisa, né? Mas de fato o que é procurado, aqui Lacan já muda, né? E mais do que qualquer outra coisa no testemunho jurídico, é do que poder julgar o que é do seu gozo. Estão procurando ver o gozo da testemunha. O objetivo é que o gozo se confessa. O gozo se confessa. É o objetivo. Tornar o gozo algo que se confessa. E justamente porque ele pode ser inconfessável. Como ele é inconfessável, mais vai ser interessante que toda a verdade seja dita, né? O ódio por alguém, etc., isso, aquilo, fulano fez isso, eu odeio, etc. Então, nesses testemunhos, os afetos são muito poderosos, né? Às vezes. A verdade procurada é essa aí, no que diz respeito à lei, que regra o gozo. A lei que regra o gozo e não deu conta de regrar o gozo, porque isso é impossível. Então, Lacan sempre dizia que a verdade, ela é um semi-dizer, é alguma coisa que se diz pela metade. Mas isso não é só lacaniano, é também kantiano, é hegeliano, é da epistemologia. Obrigado.